Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje a gente vai abordar o Evangelho de um modo que para muitas pessoas soa estranho, é diferente. Porque eu lembro que, pelo menos na igreja onde eu congrego, há até hoje um tabu entre cultura, entre arte e Evangelho. Parece que há uma camada que impede, né? O crente, o cristão, o protestante. Até aqui você é crente, passou disso, começa a gostar de cultura, você está, como se diz na gíria, no mundão, essa coisa toda. Bom, para falar sobre isso, especialista no assunto, ele é pastor, ele ama fazer missões e tem uma visão de missão muito parecida com a minha. Certa vez me perguntaram assim, você quer ir fazer missão na África? Quero, mas e a missão do lado de casa? E a missão, o vizinho, né, que continua se prostituindo, continua se alcoolizando, e a missão do lado, embaixo do bigode. É bem parecida, e ele vai falar com propriedade sobre isso. Tenho a honra de receber aqui no Sala de Entrevistas, pastor Lud Souza. Tudo bom, pastor? Tudo bem, prazer estar aqui, Heber, prazer poder participar de uma sala como essa, é uma honra. Quando passa um convertido ou um crente mais tradicional para o senhor, a paz do Senhor, é motivo de escândalo para o senhor? É meio formal? Ele não dá, né? Ele não dá, ele me entrega um panfleto de evangelismo. Ele acha que tu está desviado. E eu recebo. Uhum. Porque o entendimento, ele não é algo que esclarece se você não quiser ser esclarecido. Como assim, pastor? A verdade, ela só é uma verdade para quem se interessa por ela. Uhum. Então, se eu encontro um irmão de uma congregação que não tem no entendimento dele a possibilidade de me reconhecer como um cristão, ele resolver me evangelizar, eu não acho que eu minto para ele. Mas assim, eu também não acho que eu tenho o direito de dizer, não, já sou cristão. Aí eu tento dar uma segurada no assunto até que o irmão resolva seguir a caminhada. É aquela história de até explicar que focinho de porco na tomada demora? E eu posso causar um prejuízo. Que prejuízo você poderia causar? Eu sou cristão há 35 anos, cresci de uma igreja assim que não dialogava, como você falou agora, com arte e cultura. Uhum. Então, há 35 anos atrás, 30 anos atrás, eu não me aceitaria como um cristão. Então, eu entendo que se eu fosse confrontado com um cristão do meu estereótipo 30 anos atrás... Você olhar de pé com a cabeça? Isso. Assim? Então, eu não vou favorecer. Eu acho que assim, se eu tiver a oportunidade de fazer um bloco completo, então de sentar, tomar um café, que haja interesse do outro lado em discutir a forma que eu vejo o evangelho, aí eu me disponho. Uhum. Assim, a grosso modo, eu acho que não. Eu acho que o evangelho, ele ao mesmo tempo que ele é um motivo de gerar amor, está gerando muita discórdia e desnecessária. Peraí, como é que é? O amor está gerando discórdia? Claro, porque nós não estamos falando de amor, nós estamos falando de paixão. Uhum. Porque amor é o que eu estou te falando. Por amor, eu acho que eu não preciso confrontar meu irmão naquilo que ele não acredita. Uhum. Ok? Por paixão, às vezes eu sou tão apaixonado pela vida que eu vivo que eu quero esfregar ela na cara dos outros. Uhum. Então, a ideia de paixão é prazer, é você se satisfazer. Então, tem muita gente que chega a ser sádico, que satisfaz a sua ideologia esfregando ela na cara do outro. E eu não acho que Jesus fez isso com ninguém. Uhum. Às vezes ele foi confrontado, quando foi confrontado, é o que eu te falei, então nós sentamos e tomamos um café. Mas ele não ficou na porta do templo em Jerusalém falando o tempo todo sobre um novo reino. Uhum. Uhum. Aliás, ele converteu pecadores, aqueles que se aproximaram dele e, como você disse, né, abriram seu coração a ele. Isso. E aí sim houve a conversa e a transformação. Então assim... Você está falando que Jesus não era um militante? Não, nunca. Essa ideia que envolve Jesus, né? Até nas frentes comunistas, esse trem todo, isso aí é uma baboseira. Uhum. Ele não era pacifista, ele tinha um propósito. Acho que o cristão ele precisa ter um propósito. Tem um objetivo. Isso. Então, por exemplo, hoje tem pessoas que tentam caminhar comigo que logo eu aconselho, irmão, não vem. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, tem gente, as pessoas elas têm personalidades. Uhum. Então, se eu pegar uma pessoa com uma cultura que ela foi pré-programada ou educada para ser alguém com limites, se eu libertar ela, ela se perde.
Ela não tem freio? Não, ela precisa de uma igreja de um cunho mais tradicional, de um pastor mais tradicional, de alguém que limite ela e diga o que ela pode e o que ela não pode. E você não está sendo irônico falando isso? Não, você está falando sério. Verdadeiro. Precisa da rédea. Muito carinhoso, inclusive. Indiquei várias pessoas que não, irmão, não dá. Você vê que, por exemplo, o evangelho nas favelas, ele não é um evangelho para pobre, mas quem caminhou muito na liberdade, se ele encontrar um pastor como eu que discute a cultura, a arte, a cultura, ele não consegue permanecer na fé. Então, assim, até que ponto isso é prejudicial tem que ser lido caso a caso. Mas, a grosso modo, nós temos, sim, a versatilidade das igrejas não é simplesmente para gosto. É para que Deus manifeste em cada local, em cada uma forma de cuidado. Você está falando que é possivelmente o encontro com Deus na igreja onde o senhor lidera o ministério, como na igreja mais tradicional? Com certeza. Tem gente, por exemplo, da minha comunidade, que nunca conseguiria conviver numa igreja que fosse extremamente legalista e dura na sua regra. Ok? Por quê? Porque ele entendeu que liberdade não é poder fazer. Liberdade é encontrar responsabilidade e não fazer. Não existe liberdade sem responsabilidade. Então você... Não, claro, senão vira libertinagem. Isso. Então, hoje a gente tenta ensinar um evangelho que sim, eu posso. Não foi o que Paulo falou? Eu posso, é lícito. Você quer beber? Você quer... É lícito. Mas o que ele completou a frase? Mas te convém? Não convém. Ele está falando, então, não existe liberdade sem responsabilidade. Você seria responsável consigo, com a sociedade, com a sua família, com o seu emprego, com a sua sociedade, se você continuasse sendo quem você era antes de conhecer o Evangelho? Eu logo vou dizer não. Então, você encontrou a responsabilidade. Só que tem pessoas que qualquer passo que ele dá na cultura, ele vai se perder. Por exemplo, eu visitei a Jamaica. Certo. E a Jamaica é assim, até hoje, sempre que eu falo do assunto, eu não sei dizer se é liberado maconha na Jamaica. Mas eu vi todo mundo fumando em todo lugar. Ok? E há um comprimento no rastafarismo chamado respect. Então, né, eu passei por isso em Curitiba na sexta-feira. Um rasta, quando encontra um cara com os dreads longos, e qual a maior a idade dele, as rugas, a história, então ele respeita ele como a cultura oriental, né? Então, o cara reverencia o mais velho, o mais maduro e tal. Isso é um sinal de respeito. Isso. Então, quando eu cheguei na Jamaica, eu me assustei, porque todo mundo dizia, respect rasta. Respect rasta. Para mim, eu fiquei assustado. E eu falei para as pessoas lá, né? Eu falei, não, irmão, eu sou um pregador do Evangelho. Aí os caras diziam assim, mas como um pregador do Evangelho? Lá na Jamaica. Eles mesmos não entendiam isso. Você entendeu a dicotomia da cultura e da religião? Então é o seguinte, Jesus, ele não vem para favorecer uma cultura. Jesus disse, não, eu morri por todos. Todas as culturas têm acesso a esse negócio. Mas dentro da cultura, ele vai se revelar de acordo com a cultura. Entendi. Ética e moral. Ética e moral, ela tem a ver com a cultura. Ética e moral dentro do bairro é uma, dentro de um prostíbulo é outra. Ética e moral dentro da igreja é uma, dentro do presídio é outra. Mas não é uma linha muito tênue, pastor? Não, eu não estou dizendo de princípios e valores. Como cristãos, o que nos baliza são os princípios e valores que nós aprendemos na Bíblia. Certo. Entende? Então você está falando comigo de cultura. Cultura é isso. Cultura, a gente precisa entender que para que eu comunique o Evangelho, eu preciso entender a cultura. Então, sim, às vezes, qual é o benefício do Evangelho de eu tirar um tiozinho que, assim, ele serviu 80 anos em uma igreja extremamente legalista e tradicional. Ele serviu 80 anos lá. Aí, de repente, eu chego na casa dele e assim, na ânsia de dizer para ele que não é bem assim, eu destruo uma trajetória que para ele é tranquila. Então, quando nós falamos de amor, amor é isso. Amor é abrir mão realmente do que eu penso em favor do outro. Agora, o que eu estou percebendo é que você tem o cuidado e o zelo, e isso é amor, Claro. de não querer impactar, ofender, ou seja,
cidadão, 80 anos congregando numa igreja, qual o problema? Deixa ele ali, não tem problema. Eu não preciso esfregar na cara dele. É isso? Isso, completamente isso. Ele está lá, ele está feliz, ele está em paz, ele está tranquilo. E mesmo que ele não me aceite, esse é o preço que eu pago de ser contra a cultura. O senhor já foi muito discriminado? Já, o tempo todo. Dentro do meio evangélico? Dentro e fora. O que dizem? Não cabe, né? É padrão? Está fora do padrão. Eu estou fora do padrão. Exato. E dentro e fora. Então, por exemplo, enquanto eu encontro pessoas dentro da igreja evangélica que olham para mim e dizem assim, putz, era isso. Entendeu? Sabia. Era isso. Então, nós... Pode. Aí eu saio com os projetos de missão no presídio, por exemplo, e o cara está dentro do presídio e diz, não pode. Porque a cultura que ele foi inserido quando criança é aquela, minha mãe usa coque. Essa é a verdade que ele aprendeu. Papai calça social, camisa por dentro. Então, esse é o momento em que eu me retiro. Eu não preciso confrontar o outro com cultura. Eu preciso amá-lo com o evangelho. E a gente, né, às vezes a grande problemática da religião é que ela deixa o evangelho do lado na hora de discutir a cultura. A religião faz isso? Faz, e ela quer aplicar a cultura sem aplicar o evangelho. Tem que separar. Por isso que as igrejas vão fazer missão numa aldeia indígena e coloca vestimento da igreja aqui. Porque ela mata a cultura com a ideia de que está levando o evangelho. Não, o evangelho é transcultural. Mas a partir do momento que você leva o evangelho nesse contexto, eu estou fazendo uma pergunta como jornalista, o senhor, por favor, me corrija se eu... A partir do momento que eu levo o evangelho a uma tribo indígena, já não estou sendo invasivo com a cultura indígena? O fato de pregar o evangelho já não é invasivo? Então, ele é evasivo porque nós não vamos respeitá-lo. Porque o evangelho, ele, como eu falei, ele é transcultural, né? Então, se nós fôssemos aplicar o evangelho à grossa cultura, né, bíblica, então nós deveríamos ser todos nazireus, cabelos compridos, barbudos, barbão e vestido. Entendeu? Então, o que a gente fez? A gente aculturou a palavra de salvação do evangelho. Certo. Só que aí o que a gente faz? A partir de mim, eu aplico a minha cultura como uma verdade relacionada ao evangelho. Então as pessoas que às vezes tentam me acompanhar, às vezes perguntam, para andar com lua eu preciso tatuar? Precisa fazer dread? Eu ia te perguntar isso, eu não posso andar com lua e ser do meu jeitão? Pode e deve. Isso é o evangelho. Fora disso, é só cultura predominante, sempre. E não tem a discriminação também, estou botando o espelho, claro. Do outro lado, a turma, olha lá o cara, quer andar com a gente, olha lá. Tem. Ó, camisetinha por todo engomadinho. Mas não mudou, então por isso que eu te falei, que ninguém é livre porque encontrou uma cultura diferente para servir, que ele goste. Ele continua sendo legalista e segmentado, dos dois lados. Né? Legalista e segmentado. Porque ele só luta pelo segmento, ele não luta pelo evangelho. O evangelho é isso que eu te falei, o evangelho te convida a vir aqui se você dizer para mim assim, eu não concordo com o pastor com cabelo grande. Em nome do evangelho eu vou dizer, irmão, desculpa por te ofender, desculpa por trazer esse assunto à tona. Mas aí o que a gente faz? Aí se você diz isso, à luz do segmento, aí eu venho com textos bíblicos, eu venho com, com legalismo, para dizer, não é bem assim, aí vira só uma dicotomia de informações e o evangelho é colocado de lado. É como uma disputa entre dois teólogos disputando uma linha teológica. Nós não estamos falando de evangelho, nós estamos falando de conhecimento. E aí pode ser infinita essa discussão. Tá certo. Segura aí, porque daqui a pouco eu volto a falar com o pastor Ludi Souza e aí eu quero falar por que crente não pode gostar de cultura. E a tal da música do mundo? Ele fala já. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje meu convidado, o pastor Ludi Souza. Pastor, no final do primeiro bloco eu perguntei para o senhor, antes de falar de cultura, o crente pode ouvir música do mundo?
Essa é uma problemática discutível, que precisa ser discutível através da história. Porque aconteceu, né? Quando o Constantino ele declara o cristianismo como a religião oficial em Roma, então tudo virou sacro. Tudo. Então o prédio era sacro, era basílica, então os utensílios eram tudo sacro, tudo era sacro em Roma. Então toda a arte deveria ser sacra. Certo. Com isso, o que não é sacro... É mundão. É mundão. Então, pecado. Né, isso, e aí eles mandavam na fogueira. Então era quase que bruxaria, a arte que não fosse sacra. Então, ou você compunha uma paisagem linda, né, aqui, ou porque se você quisesse compor qualquer outro tipo de paisagem que não revelasse alguma linha religiosa, então era feitiçaria. Aí botava o cara na fogueira. Isso aparentemente mudou, mas não mudou. A coisa ela caminhou na mesma linha e a gente só foi edificado um muro de separação dizendo que existem coisas sacras e coisas profanas. Mas deixa eu falar uma coisa assim. Não existe música secular que seja profana. Nenhuma. Porque para ser profano ele precisa profanar a sua essência. Então nem aquele funk do Rio de Janeiro que é chulo, ele é profano, porque ele está cumprindo o papel que foi gerado. Agora, se nós for pegar o cancioneiro religioso de todas as igrejas e passar uma peneira, nós vamos encontrar um monte de coisa profana. Dentro do gospel. Dentro. Gospel music. Isso, porque dentro daquilo que nós projetamos, nós compusemos músicas que não cumprem o seu papel. Então, teoricamente, ela foi cumprida para um papel, mas quando você vai puxar ela e comparar com aquilo que é na Bíblia, e aí parece que vemos Deus dizendo lá no Velho Testamento, né? Vocês estão profanando o meu templo. Entende? Então, assim, dizer que nós podemos ou não podemos ouvir música secular, eu acho que só dizer assim, não, eu acho que pode, acho que não pode, eu acho que está muito mais veiculado na mensagem daquilo que é falado. Porque nenhuma mensagem tem compromisso com o mensageiro. Você não vai dar parabéns para o carteiro se ele te levar uma correspondência. Uma correspondência de uma herança. Como também não vai matar ele se for uma ordem de despejo. Claro. Ele é o carteiro. Ele está cumprindo a missão. Ele está cumprindo a missão de trazer uma mensagem para você. Pensa então num artista como isso. Ele teve uma inspiração e ele te trouxe uma mensagem. A mensagem, você pega a mensagem e você degusta ela. O que a gente foi ensinado a fazer com o artista? A gente validar ou desvalidar a sua arte de acordo com quem é. Então, se é um cantor cristão, isso é um ensinamento religioso. Então, toda a arte dele é uma arte válida, boa. Tá. Se ele não é cristão, então toda a arte dele é ruim. Pecaminosa. Isso. Então, vamos pensar... Aquilo que é verdade pode ser dito na boca do mentiroso, deixa de ser verdade? Não. Não, é sempre a verdade. Claro. Então, né, um estuprador de bebê no corredor da morte, antes de morrer, ele diz assim, últimas palavras, o cara diz assim, olha, eu queria dizer que vocês nunca devam olhar para uma criança diferente do que ela merece ser olhada. Quem está na plateia vai dizer assim, mata, isso é hipocrisia. E aí eu defendo o seguinte, não, pode até ser hipocrisia na boca de um estuprador, mas é uma verdade. Então, para mim, a arte, Eber, para mim, a mensagem de uma arte, ela precisa ser degustada segundo a mensagem de uma arte. Até porque, vamos ser sinceros, tem muitas canções do mundo gospel, que são canções triunfalistas, vingativas, que não tem nada a ver com o evangelho. Aí eu li o livro Cristianismo Criativo do Stephen Turner. E eu bom livro, gosto... Muito bom mesmo. Eu gosto muito de U2 e tem algumas canções do U2... Ele escreveu a jornada do U2, É verdade, ele acompanhou numa turnê mundial, se não me falha a memória, a turma do Bonovox. E tem músicas do U2 que poderiam muito bem ser cantadas em qualquer púlpito, como Still Have a Fun What I'm Looking For. Uma busca constante pelo Espírito Santo. Meu saudoso papai amava ouvir Simon Garfunkel. Claro. Aí eu escutava uma música de Simon Garfunkel que eu choro até hoje quando escuto a música, que é Like a Bridge Over Troubled Water.
como uma ponte sobre águas turbulentas. E eu fui ver a origem, é uma música gospel que ele se refere, escreveu para Cristo. Se refere mas o Elvis, por exemplo, dizem, né, a gente não estava lá, né, mas dizem que a crise emocional de Elvis é que ele não gostava de ser chamado como um cantor secular. Uhum. Elvis cantou gospel até morrer. Uhum. Na mente dele, ele nunca deixou de ser um cantor gospel. É verdade. Mas é porque quando alguém pisou fora do muro, a gente já pré-selecionou. Não pode mais. Uhum. Então, assim, eu não gostaria, Weber, que as igrejas, elas queimassem, né, os seus cancioneiros e inserissem canções seculares. Uhum. Não. Embora na nossa comunidade, a gente não tem muito essa crise. A gente está ensinando a partir de nós que a arte fala por si. Uhum. Indiferente de quem compôs, de quem canta, de quem... Pode ser o que for. A arte, ela vem rasgando e as suas verdades, elas são ecoadas, porque a arte é eterna. É engraçado, o artista não é eterno, mas a arte é. Uhum. Em todas, o artista passa, mas a arte vai ficar. A arte permanece. Uhum. Com relação ao meu senso crítico, é pecado eu ter senso crítico? Esse funk aqui, não vou ouvir de jeito nenhum, isso aqui é ruim demais. Eu prefiro, por exemplo, evitar um tipo ritmo por achar que é errado, então eu evito. Uhum. O senhor está falando de consciência. Isso, do que me tornar um libertino e deixar tudo passar liberado. Entendi que o senhor... Tá, então assim, agora onde é que está o problema, né? Que a gente volta lá no que nós falamos no primeiro bloco, é que as pessoas, elas não conseguem conviver com a liberdade da sua própria escolha. Ela quer fazer da sua própria escolha uma verdade e ela quer fazer adeptos. Ela quer e aí fazendo adeptos, ela gera inimigos. Então assim, acho que esse termo gera mais problema. Por isso que quando nós vamos falar de arte secular, né, que eu mexo com muito arte, não é só música, tá? Arte plástica, arte cênica, dança. Então os nossos artistas, por que o mundo conquista ele? Porque a gente está fazendo a mesma coisa que fez em Roma. Então nós temos os irmãos que dançam na igreja. Aí o que ele tem que dançar na igreja hoje? Ele tem que fazer dança espontânea com tecido. Mas isso é uma linha da dança. E se o irmão quiser dançar tango? E se o irmão quiser dançar, não sei, uma polca? Entendeu? Não, aquele não pode. Aí o que ele faz? Porque a dança está no sangue dele, é a arte dele. Aí ele vai para uma companhia de dança secularizada. E aí normalmente não volta. Então assim, nós temos como prever isso? Não temos. Mas aqui, eu sou um pastor. Eu preciso entender qual é a minha responsabilidade no reino. Não é dizer o que a pessoa não pode fazer, é conduzi-la no que ela pode. Então, se o irmão está dançando, ele está perdendo ponto do que ele está fazendo, então aí eu entrei. Ô irmão, relaxa aí, calma. Então, né, é quando Jesus diz, João 8,32 de João, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós somos livres. Só que aí, de certa forma, é uma liberdade medida a uma nova lei, não é uma liberdade medida na consciência. Certo. Então, para mim, a minha função pastoral é te ajudar então o artista a reconhecer o seu papel na consciência. Pastor, e nosso tempo já está acabando, o assunto é assunto para 3 programas. E esse negócio de fazer missão? Porque eu estava falando na abertura do programa que quando se fala em missão, a gente já pensa lá no Quênia, a gente já pensa lá em Uganda. Sim. E às vezes o nosso vizinho está precisando de uma missão, né? É só pular o muro. Qual é a sua concepção sobre fazer missão e por que o senhor tem esse amor por missão no quintal de casa? Eu entendo que a igreja ela perdeu a sua personalidade. A igreja ela tem uma crise de identidade. Ela não sabe mais qual o seu papel. Então, a gente entendeu a igreja como um local onde as pessoas se apresentam para cultuar a Deus. E isso é antibíblico. Tá? Não é nem extra. Porque a igreja, a partir do livro de Atos, era onde os irmãos se encontravam para se relacionarem a respeito de Deus. Então, por que Paulo vai e coloca a ordem no culto? Porque os irmãos eram missionários. Os irmãos chegavam lá tudo doido, tentando contar o que estava acontecendo. Aí Paulo falou, precisamos organizar esse negócio. Uma reunião que era para nós estar juntos 2 horas, está virando 5 horas e todo mundo fala ao mesmo tempo, é uma bagunça. Porque uma pergunta que eu faço sempre por onde eu passo é a seguinte: se fecharem a sua igreja,
ou se você precisar fechar, o que seus vizinhos vão dizer? Lamento ou obrigado? Porque se disser obrigado, é porque a sua igreja não tem relevância. E se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, eu não vou ser sal da terra e luz do mundo na Angola. Eu sou o sal da terra e luz do mundo e Deus me convidou para ir a Angola. Então a missão ela não deve ser um departamento na igreja. A missão é o papel da igreja. Uau! A missão não deveria ser um departamento, Não. é um papel. Ela só é um departamento para aliviar a culpa. A missão é uma missão da igreja. A missão é a igreja, é o ID. Então isso é o que ele nos enviou como a grande comissão. Então aí nós criamos departamento, que é uma forma assim de... É como juntar uma grana para mandar para a missão. Porque Mas não é mais no sentido de organizar o negócio, pastor? Então, mas toda organização ela é justa e digna, ok? Certo. Mas mesmo assim ela não era para determinar o dia que a gente faz missão. Ah, sim, sim. Missão é missão. Missão é missão. Atemporal. É igual conferência. Eu vejo as igrejas fazendo conferências, né? Você já deve ver por aí. A conferência do não sei o quê. E eu sempre bato uma coisa, essa nomenclatura ela está errada, precisa mudar. Porque para uma conferência de missão, o que faz uma conferência? Confere. Aí você vai na conferência, os caras estão fazendo culto e pregando para levantar missionários. Então isso não é uma conferência. Isso é um seminário, nós estamos seminando uma ideia. Porque uma conferência, vamos fazer uma conferência aqui? Vamos, a gente reúne todo mundo que mexe com missão, cada um traz os seus dados. Seus relatórios. Isso, e a gente vai conferir o que a gente tem feito. Mostra a mão aí. É pecado? E aí você vai entrar em outro assunto que não dá para hoje. Está profanando o templo do Espírito Santo. Outro assunto que não dá para entrar hoje. Mas não falam muito isso? Falam o tempo todo. Eu me converti com 8 anos de idade, então se eu sou tatuado... É porque eu não entendo como dessa forma, né? A tatuagem é uma arte. Tatuagem é arte. E ela demarca o corpo como a gente corta o cabelo, como a gente usa a roupa. Só que ela é permanente. Então a gente volta lá, liberdade com responsabilidade. Quem se aproxima eu não aconselha a tatuar, mas se quiser tatuar, seja responsável. E não tem aquela história, o cara tatuou uma e uau, não para mais? Existe isso? Não sei. Eu ganho tatuagem o tempo todo e não tatuo. Tenho preguiça. Tem quantas tatuagens, pastor? Tenho 3, 4. Tem um significado essa aí, pastor? Tem todas elas. Eu não tatuo sem significado. E pode falar pra gente? Posso. Aqui uma linha de vida. Eu e minha esposa tatuamos igual, como uma aliança que não vão perder nunca. Certo. Uma ovelha branca, que é o estúdio de tatuagem de um pastor amigo meu lá em São Paulo. Igualdade. E tem uma iguana tatuada no braço. Uma iguana? Ué? Aqui. Grandona? Tem E o que significa aí? Ela... É uma iguana. Não, ela simboliza a minha fé. Porque os répteis, eles são seres pré-históricos, né? E então você pode pegar uma iguana e colocar na neve que ela não vai sofrer mutação para se adaptar. Ela vai continuar sendo a iguana mesmo no deserto. Então, como eu aceitei a Jesus fora da igreja e sirvo a igreja a partir do evangelho, não há nada em que a igreja tente me convencer que a minha intimidade com Deus, a minha convicção vai mudar a minha natureza. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, pastor? Vai. Talvez não seja cinematográfico como muitos acreditam, né? Mas vai. E a cada dia que passa a gente vê os sinais acontecendo. Uau. Vai haver uma prestação de contas. Lu. Nossa, não, né? Cara, pastor... Foi sensacional. Passou rápido demais. Passa. Volta outro dia? Eu volto, só convidar. Já leu o Steve Turner? Steve Turner, li o... Eu falo errado, né? É Turner, né? Turner. Cristianismo criativo. Eu tenho da versão da capa alaranjada. É esse que eu tenho. O Walcon também li. Walk On? O Walcon é a jornada espiritual do U2. Tem uma música do U2 chamada Walk On. Que Bono Vox, em todos os shows, quando ele termina com essa música, ele canta Aleluia. É verdade. Aleluia. Muito legal. Então, quem sabe um dia a gente possa vir para falar mais de Rapaz, arte. você trouxe violão, eu nem pedi para você cantar. Da outra vez você vem para cantar, então. Venho, fechado. Fechado? Ótimo. Paz, meu querido. Um prazer. Muito obrigado. Obrigado também. Gostou do programa? Show de bola, né? É o nosso Sala de Entrevistas que tem essa proposta, abordar diversos temas. E hoje, hoje foi cristianismo criativo aqui no programa. E voltaremos na semana que vem com um novo tema. Sempre aqui. Um abraço. Tchau.